Essas são imagens da floresta amazônica em chamas. Muitos chamam isso de progresso. Chico Mendes não é um desses muitos. Da estrada, nós nunca fomos contra o progresso e o desenvolvimento. Agora, nós somos contra a política que estava por detrás de toda essa situação, dessa famosa propaganda de progresso e desenvolvimento, que apesar de o dinheiro ter sido emprestado para os projetos de desenvolvimento da Amazônia, mas esses projetos não beneficiaram as populações que deviam ser beneficiadas. Esses projetos só beneficiaram a meia dúzia de fazendeiros. Nascido em 1944 em Chapuri, no Acre, a história de Chico Mendes não começou como a de um herói. Na verdade, era bem comum. Com 8 anos, andava pela floresta, já que ele e sua família eram seringueiros. Aprendeu a ler com apenas 19 anos e ainda teve sorte, pois era muito raro em sua região ser alfabetizado, já que os donos de terra não tinham nenhuma intenção de implantar escolas. Afinal, o fato da região ser composta por analfabetos, sem contato nenhum com a mídia, deixava tudo mais fácil para grileiros e fazendeiros. Chico Mendes iniciou a vida sindical em 1975 e ele era secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E no ano seguinte, a partir de 76, ele participou ativamente das lutas dos seringueiros para impedir o desmatamento. A tática utilizada pelos manifestantes era o empate, que eram manifestações pacíficas em que os seringueiros protegem as árvores com seus próprios corpos. O Chico Mendes também organizou várias ações em defesa da posse de terra pelos habitantes nativos, que eram chamados de poceiros. E em 1977, ele foi eleito vereador na sua cidade natal. Ele era do partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Neste momento de sua vida, ele começou a incomodar as pessoas, então elas começaram a ameaçar o Chico de morte. Então, neste ano, como vereador, Chico viajava por todo o país, sensibilizando e conquistando diversas pessoas para defender a sua causa, tal, do seu povo. Em 1979, ele foi acusado de subversão pelo governo e foi preso e torturado. Porém, não foi abalado e seguiu em frente. Entretanto, nós não podemos fugir da luta, nós estamos num momento em que o compromisso é cada vez maior. Em 1880, o Chicão ajudou a fundar o PT comunista, o PT, né? Sendo uma de suas principais lideranças no Acre. E ele teve participações de comício ao lado do Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Lula. E em 1881, Chicão assumiu a direção do sindicato de Chapuri. E ele foi presidente até a sua morte. Ele foi também candidato a deputado estadual pelo PT em 1982, mas não conseguiu se eleger. Em 1984 foi julgado pelo Tribunal Militar de Manaus e ele foi absolvido por falta de provas. Em outubro de 1985, o Chico Mendes liderou o primeiro Encontro Nacional de Seringueiros, e nesse foi criado o Conselho Nacional dos Seringueiros, CNS. Desse encontro saiu a proposta de criar uma união dos povos das florestas, que buscava unir o interesse de indígenas, seringueiros, castanheiros, pescadores e toda essa população, né, ribeirinha, etc., através da criação de reservas extrativistas. E neste período foi quando as mortes a favor do progresso começaram a ser expostas. Antes de Chico Mendes, não saía em jornais a morte dos seringueiros,
Neste momento, o problema passou de ser algo regional para internacional. No ano de 1987, o Chico recebeu a visita de alguns membros da ONU em Chapuri. Denunciou-lhes que projetos financiados por bancos estrangeiros estavam levando à devastação das florestas e à expulsão dos seringueiros. 2 meses depois, levou essas denúncias ao Senado dos Estados Unidos. Os financiamentos a tais projetos acabaram sendo suspensos. Alguns meses depois, recebeu vários prêmios internacionais, dentre eles o Global 500, oferecido pela ONU por sua luta em defesa do meio ambiente. Sou seringueiro. Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. Ao longo do ano de 1988, Chico Mendes participou da implantação das primeiras reservas extrativistas do estado do Acre. Após a desapropriação do Seringal Cachoeira, agravaram-se as ameaças de morte contra Chico Mendes. O terceiro Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, CUT, denunciou sua situação de risco de vida. Atribuiu a responsabilidade pelo aumento da violência no campo ao advento da UDR. A tese, que apresentou em nome do Sindicato de Chapuri em defesa dos povos da floresta, foi aprovada por aclamação pelos quase 6.000 delegados presentes. Ao término do Congresso, Mendes foi eleito suplente na direção nacional da CUT. No dia 9 de dezembro de 1988, Chico deu uma entrevista para o Jornal do Brasil. Nessa entrevista, ele disse que sofria ameaças de morte muito fortes. Quando o repórter perguntou de quem eram as ameaças, ele disse o seguinte, abre aspas, são 2 fazendeiros de Chapuri, os proprietários da Fazenda Paraná, Darli Alves e Alvarinho Alves. São irmãos, estão inclusive foragidos na justiça com mandado de prisão. Desde 1973, esses 2 fazendeiros tinham ordem de prisão no Paraná. Hoje, estamos absolutamente convencidos, por informações vazadas, que esses 2 fazendeiros são amigos do delegado da Polícia Federal do Acre, Mauro Pósito. O jornal decidiu não publicar essa entrevista, pois achavam que Chico Mendes havia mentido. 13 dias depois da entrevista, Chico levou um tiro de escopeta numa emboscada. O mandante era Darli Alves. Qual a sua opinião sobre Chico Mendes? As pessoas que são do agro, que são da região, dizem, olha, o Chico Mendes não era isso que é contado. Chico Mendes o que dizem ao senhor sobre, o que o pessoal do agro diz para o senhor sobre Chico Mendes? Fazia uma manipulação da opinião ali. O fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é o Chico Mendes nesse momento? Esse cara que a gente acabou de ver aí é o Ricardo Salles. Ele acha que Chico Mendes é irrelevante. Então, se Chico Mendes é irrelevante, a causa e os motivos dele também são. O problema é que Chico Mendes protegia o meio ambiente. E esse aí é o nosso ministro do meio ambiente. E só pelo começo do seu trabalho e pelas imagens que a gente está vendo, esse cara aí já mostrou que tipo de progresso ele acha que deve ser feito na Amazônia.